Oi, Fina! Oi, Fino! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo maravilhosamente bem. Eu comecei o trabalho de hoje separando alguns pedaços de papelão. Eu desmanchei uma caixa de papelão, essas caixas de papelão bem firmes, para a gente fazer um trabalho lindo, natalino, um cenário maravilhoso. E a gente vai gastar material bem baratinho e o resultado ficou maravilhoso. Então, se você quer ver como foi que eu fiz, vem comigo! Vamos ao vídeo! Como eu falei com vocês, eu separei os pedaços de papelão, eu desmanchei uma caixa de papelão bem firme. Esse pedaço aí tem 28 por 20. Eu tô marcando no papel ofício para a gente poder planejar como vai ser o nosso cenário. Aí embaixo eu deixei um espaço de 1 centímetro, mais ou menos, e eu vou fazer assim. 2 árvores, uma de um lado, outra do outro. E aí nesse espaço do meio eu medi e dividi em 3 partes com um espaço entre elas e vou fazer 3 casinhas. Uma casinha um pouquinho mais comprida, né, mais alta, uma mais baixinha e essa do meio aí que é um pouquinho mais larga. Depois então eu cortei em papelão 5 partes para cada e essa do meio eu vou colocar 8 partes. Eu fui diminuindo os pedaços, eu comecei com um tamanho, fui diminuindo para a gente poder fazer a queda do telhado, no caso dessa casinha do meio, tá vendo? E foi assim que eu fui montando os pedacinhos da nossa casa, para depois elas ficarem parecendo como se fosse de madeira. Para fazer o telhado, eu peguei o mesmo papelão, cortei um pedaço de papelão, que eu medi que dava para ser o telhado da casa, de todas elas, e tirei a parte de cima, deixando essa parte interior do papelão, que é uma parte micro-ondulada, né? Ela tem essa ondulação, aí eu tirei, depois eu passei uma lixa, não mostro aí, mas eu passei uma lixa. E agora eu vou montar a nossa casa. Essa primeira casa eu fiz assim. Eu cortei um pedaço de papelão e fui diminuindo os pedaços. O primeiro eu cortei de 5 por 4 e depois eu fui diminuindo meio centímetro só de um lado para a gente conseguir fazer uma queda, né? Ficar como se fosse a queda do nosso telhado. Depois que eu fiz isso, eu colei todas as partes, fiz um sanduíche aí de papelão com a cola quente e eu vou cobrir toda a casinha usando a fita crepe, né, a fita adesiva. Se você quiser, você pode usar o guardanapo com cola branca. Só que a fita crepe, ela é mais resistente, ela já vem com cola, então eu acho que facilita bastante esse tipo de trabalho. A gente consegue fazer um acabamento bem bacana e dá menos trabalho do que você colar guardanapo, papel com cola. Como vocês viram aí, eu coloquei umas 2 camadas de fita adesiva e agora eu estou usando a tinta PVA amarelo ouro misturado com branco para a gente pintar a nossa casinha. Eu vou pintar aí o que será a frente da casa e também as laterais. Estou misturando aí mesmo a tinta branca com a amarela, eu vou pintar, já pintei a frente, uma lateral, agora eu estou pintando a outra. Vou deixar secar, e enquanto a nossa primeira casinha seca, eu vou mostrar aqui a vocês a porta e as janelas, que eu cortei também de papelão, e o telhadinho depois de lixado, tá vendo como ele fica lindo? Vou pintar todos os telhados das 3 casinhas de branco, eu estou usando sempre a tinta PVA aí. Quando eu não uso tinta PVA, eu uso acrílica. Às vezes eu não tenho uma cor da PVA, tenho outra, mas eu sempre estou usando essas 2 tintas, ou PVA ou acrílica. Agora eu estou fazendo uma sombra aí em volta do telhado, né? Porque eu quero uma casinha bem desgastadinha, já mais antiga, que já está um pouco sujinha também. E tem essa sombra aí embaixo do telhado, que eu estou fazendo com a tinta marrom, bem diluída. Depois eu vou diluir um pouquinho mais aí, vou molhando o pincel, ou vou passando um pouco. Quando fica muito escuro, eu passo um pouquinho mais de amarelo, ou molho o pincel e passo e limpo o pincel. Mas para fazer uma coisa mais parecida com a casa mais desgastada mesmo, já mais velhinha, porque essa é a intenção do nosso trabalho. Assim eu fui pintando a nossa casinha e vou deixar secar, depois eu vou colar o telhado, as portas, a porta e as janelas usando a cola quente. Agora aí eu tô fazendo uns pedacinhos como se o reboco tivesse
quebrado um pouco, né? Um pouco solto, enfim, para ficar uma casinha bem desgastada. Essas outras duas próximas casas eu vou fazer assim. Essa eu pintei de amarelo pele. Vou passar a espátula sujinha de tinta marrom bem clarinho, quase um bege. E depois então vou fazer as portas e as janelas usando tinta. Não vou fazer como aquela primeira que eu recortei de papelão. Essa aí agora eu tô com a espátula sujinha de tinta branca. Tô fazendo o mesmo efeito para ficar uma pintura desgastada, né? Vou fazer algumas marcas aí, como se fosse o reboco quebrado. E assim a gente vai fazendo as nossas casinhas, colocando detalhes. E agora eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz as portas e as janelas dela. Aí em cima eu coloquei a mesma sombra, ficou um pouquinho escuro, aí eu lavo o pincel, volto com o pincel puro sem tinta, enquanto a tinta tá úmida. Passo, retiro um pouco, tá vendo? Coloquei um pouco de azul do outro lado do pincel. E assim eu fui fazendo até ficar do meu gosto. Lembrando que essas casinhas eu cortei os papelões todos do mesmo tamanho e fiz com 4 camadas de papelão. Umas sobre as outras coladas com cola quente. Tô fazendo uma sombrinha também aí embaixo e depois eu vou mostrar como foi que eu fiz as portas e as janelas. Primeiro eu risquei com lápis e depois eu fui cobrindo com o pincel usando a tinta branca. Vamos acompanhar. E vocês vão acompanhando os acabamentos que nós fizemos nas casinhas, lembrando que essas aí eu fiz da mesma forma que eu fiz a primeira. Coloquei 2 camadas de fita adesiva para depois pintar. Aí estão as 3, agora a gente vai fazer a base para o nosso cenário. Eu vou colocar 4 camadas de papelão coladas com cola quente para ficar bem firme. Eu medi no mesmo tamanho que eu fiz aquela primeira parte, que é o fundo do nosso cenário. Eu vou fazer essa parte de baixo. Já fiz, agora eu vou medir, cortei, tá vendo? E colei, e ela ficou assim em L, tá vendo? Aquela primeira parte que eu dei as medidas a vocês vai ficar atrás, e essa parte que eu colei agora vai ficar como se fosse o piso. Lembra que eu deixei 1 centímetro assim embaixo marcado, que seria essas 4 camadas de papelão. Agora eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a casinha, cobri todo com fita adesiva, coloquei uma fita adesiva reta, fui colocando as partes bem grandes, depois que estava toda forrada, vim cortando os pedacinhos, rasgando com a mão e colando aí até forrar todo o nosso cenário, o fundo do nosso cenário. Agora eu peguei esse fio aí, que a gente chama fio de fada, né? Que é esse fio com essas lâmpadazinhas, vou botar as casinhas aí pra gente ver mais ou menos onde é que elas vão ficar, para não colocar as lâmpadazinhas nem muito altas, nem muito baixas. E vou colocando assim aleatoriamente para que as lâmpadas tomem toda essa parte aí onde será o céu.
Para colocar o fio de fada, eu coloquei, aí fui colocando na posição que eu queria e fui colando com fita adesiva. Vou colar todo ele com fita adesiva e vou deixar do lado de fora só as lâmpadas. Cobrir todo o fio, que ele é como se fosse um aramezinho bem fininho. Eu cobri todo ele com pedacinhos de fita adesiva e deixei só as lâmpadas aparecendo. De vez em quando eu acendia para não me perder, para ver onde é que estavam as lâmpadas, porque como elas são muito pequenas, a gente pode se confundir e cobrir também com a fita adesiva. Então, de vez em quando eu acendia, olhava onde é que elas estavam e fui cobrindo. Depois que elas estavam todas coladas, aí então a gente vai fazer a pintura, tá vendo aí? De forma aleatória, tá vendo? Como se fossem as estrelas mesmo do nosso cenário. Eu vou começar pintando aí embaixo com a tinta azul bem escuro e depois eu vou usando um azul mais claro para a gente fazer esse céu aí, né, a noite desse céu. Vamos acompanhar, usando sempre tinta PVA ou acrílica. E assim eu fui pintando o nosso céu, eu ia passando a tinta por cima das lâmpadas mesmo. Depois eu pegava um outro pincel, tá vendo? Eu acendia, pegava um pincel, umedecia um pincel limpo e tirava a tinta de cima das lâmpadas antes da tinta secar. Foi assim que eu fui pintando, porque eu achei que se eu fosse pintar sem cobrir as lâmpadas ia dar muito trabalho. Então eu fui cobrindo, depois olha aí, tá vendo? Eu pegava um pincel limpo, ia passando, ia limpando o pincel, depois eu lavava o pincel novamente, tirava a tinta de cima da lâmpada antes da tinta secar e assim eu fui fazendo e deu muito certo. Pronto, o céu todo pintado, agora chegou a hora de pintar o piso. E como a gente vai fazer um cenário de neve, eu resolvi pintar o piso aí, né? O chão de branco, porque isso já vai ajudar na finalização e no acabamento de nosso trabalho. Pintei também a frente, pintei as laterais e agora a gente vai fazer a colagem das casinhas. Para colar as casinhas eu medi o meio, marquei aí onde seria essa casinha do meio, para ficar bem centralizada, colei com cola quente mesmo e agora eu vou colar uma casinha de um lado, a outra casinha do outro. Depois então que elas estiverem coladas, eu vou fazer umas estrelas de tinta. Só são pininhos de tinta, aleatórios, os maiores, outros menores, eu fui fazendo até ficar bem cheio de estrelas o nosso cenário. Vou colar o interruptorzinho aí atrás com cola quente e lembrando a vocês que eu pintei o fundo e embaixo eu pintei com a tinta azul escuro, todo com a tinta azul escuro. Agora eu peguei 2 pedacinhos de carapinha desse tecido que parece uma pluminha, cortei 2 triângulos bem compridos e passei essa cola instantânea, colei um palitinho de dente em cada um e eles vão ser as nossas árvores. Agora eu vou colar no fundo usando cola branca. Eu fiz também essas lenhas, né? 2 feixes de lenha aí. Deixei algumas lenhas também soltas, que nada mais são do que pedacinhos de palitos. E agora eu vou fazer a nossa neve. Para fazer a neve, eu tô fazendo essa pastinha que eu já fiz aqui no canal em outros trabalhos, que é cola branca com gesso. Mistura cola branca com gesso, faz uma pastinha e eu vou aplicar tanto no telhado como no piso. Aí depois então é que eu vou colar as nossas arvorezinhas. O gesso ele fica um pouquinho escuro assim, quando ele tá úmido, tá molhado ainda, mas depois que ele seca, ele fica bem branquinho, vai ficar uma neve bem bonita. Vou aplicar aí sobre todo o piso, né, para dar essa textura. Vou aplicar sobre o telhado, depois eu vou fazer os detalhezinhos, vou puxando um pouquinho para ficar parecendo que a neve tá caída. Aí é um trabalho de paciência, né? A gente vai fazendo com calma, vai pegando um palitinho, vai puxando um pouquinho essa pastinha para ficar como se a neve estivesse caindo de cima do telhado. Aí os detalhes fica a critério de cada um, né? Eu fiz desse jeito, achei que ficou bem bonitinho. Eu espero que vocês gostem também.
Aí ficou essa textura embaixo, né? Ficou mais parecido com neve, com piso, do que só o piso todo reto. Agora eu tô colando as arvorezinhas, como eu falei com vocês, eu tô colando com cola branca. O palitinho eu deixo encostado aí, porque como tem cola e gesso, ele vai ficar, ela tá úmida ainda, ela vai ficar bem colado. Colei também os feixinhos de lenha, né? Coloquei algumas lenhazinhas, eu coloquei bastante cola branca por cima, para elas não soltarem. Coloquei embaixo, coloquei em cima também. Peguei um pedacinho dessa esponja de lavar louça, mesmo aquela parte verde, enrolei assim com cola branca. Fiz umas plantinhas aí do lado das casas e fui colocando alguns detalhes. Esse bonequinho de neve eu fiz de biscuit, essa partezinha em cima da casinha eu fiz de biscuit, o batentezinho da porta eu fiz de papelão, essas partezinhas das janelas aí embaixo e acima dessa porta da casinha amarela eu fiz de papelão também. Espero sinceramente que você goste. O Natal é uma festa linda e esse cenário ficou maravilhoso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe sempre seu like. E fica por aqui que a gente está sempre trazendo trabalhos bonitos e exclusivos. Um grande beijo, muito obrigada, fiquem com Deus e até mais.